Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós ainda não nos encontramos nas nossas aulas. Hoje é o nosso primeiro dia. Meu nome é Mariana Rosa, eu sou professora de Sociologia e estaremos juntos hoje na nossa aula para fazermos comentários do conteúdo e da atividade. Vamos lá? Introdução à Sociologia. Vamos agora para a compreensão e resolução da atividade. Primeira questão. Dentre os fatores que influenciaram o surgimento da sociologia, podemos destacar. O que nós podemos destacar? A resposta correta é a letra A. O Renascimento, a Revolução Científica, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, o Renascimento ele surgiu no século XV e representou uma corrente de pensamento que trazia o homem como centro de todas as coisas. Então, nessa direção, a razão humana começou a ser explorada pelas ciências e pelas artes. A primeira revolução industrial ela surgiu na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. E esse fenômeno ele representou o surgimento do modelo de produção em larga escala, que se deu com a criação das máquinas industriais. Dentre as principais mudanças ocorridas com a primeira revolução industrial, nós podemos citar o aumento populacional, né, por conta do êxodo rural, geração de empregos para as famílias, também crescimento físico das cidades, né, ou seja, construção de casas, aumento da pobreza também, por conta da divisão social. Então, a Revolução Francesa, no século XVIII, ela representou o surgimento de mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade francesa. Então, todas essas mudanças, elas refletiam o descontentamento das classes mais pobres, com o rei, a nobreza e o clero. Vamos agora para a segunda questão. Questão de número 2. A sociologia é? Qual a definição de sociologia? A resposta correta é a letra D. Uma ciência social que surge com consequência das ideias iluministas e da busca de diferentes intelectuais de compreender a sociedade e suas dinâmicas. Quer dizer, a sociologia ela é uma ciência que estuda a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos e religiosos. A sociologia ela se ocupa basicamente de 5 elementos: a estrutura social, os grupos sociais, a família, as classes sociais e os papéis que o indivíduo ocupa em sociedade. Ok? Vamos agora para a terceira questão. Relate sobre Augusto Comte e sua importância para a sociologia. Então, sugestão de resposta. Augusto Comte é considerado o pai da sociologia, pois foi ele quem utilizou o termo para denominar essa ciência em 1839. Comte procurou elaborar respostas à desordem dominante na sociedade da época, através do positivismo, abrindo espaço para a contestação das instruções que, segundo ele, eram responsáveis por tirar a liberdade dos homens. Nesse sentido, caberia à sociologia, com clareza e objetividade próprias do conhecimento científico, já utilizado nas ciências naturais, a investigação dos fenômenos sociais, com o objetivo de planejar a organização social e política. Certo? Então, vamos agora para a questão de número 4. Sobre Émile Durkheim, é incorreto afirmar. Primeiro, Émile Durkheim foi, na verdade, o primeiro a estabelecer um método sociólogo e a definir o objeto de análise dessa disciplina. É por isso que ele também é considerado um dos pais da sociologia. 2. Foi responsável por conceituar o fato social enquanto saber coletivo, formas de agir e pensar que coagem os indivíduos. 3. Émile Durkheim entende o fato social como uma coisa que exerce força de coerção sobre os sujeitos, independente de sua vontade ou ação individual. O fato social se opõe na direção da sociedade para o indivíduo e se estabelece de forma a homogeneizar e padronizar os comportamentos particulares, garantindo que sejam coletivos. 4. Para ele, o fundamento do vínculo social era a imitação. Os homens imitavam os atos dos outros homens e, ao reunirem esses atos em comum, de pequenas ações, de modos de pensar,
atitudes foram um conjunto, o coletivo. Então, qual a resposta? Qual dessas afirmações não é de Emily Durkheim? A resposta correta é a letra A. Essa afirmação, ela não é de Durkheim, e sim de outro sociólogo chamado Gabriel Parte. Então, espero que tenham compreendido a nossa atividade e até a nossa próxima aula.